Bem, neste vídeo eu vou destacar um pouco o termo justiça, que, se tratando de Brasil, é uma palavra que me soa estranho, já que neste país o que predomina é a injustiça. Nas manifestações atuais, eu observo a população com cartazes contra a PEC 37, ou seja, a PEC que tira do poder do Ministério Público o poder de investigação, principalmente nos casos de corrupção. Primeiro, o povo não deve se preocupar com PEC 37. Com ou sem PEC 37, não vai mudar nada. Do que adianta o Ministério Público ter o poder de investigar, a polícia o poder de prender, se depois, lá na ponta, a justiça vem e absolve a bandidagem? Por quê? Porque neste país as leis são feitas por bandidos, sempre foram feitas por bandidos, para beneficiar quem? Bandidos. Então, de que adianta o Ministério Público ter poder para investigar? Do que adianta a polícia ter o poder de prender? Se lá no final a bandidagem toda é beneficiada pelas leis que criaram. Outra coisa, o Supremo Tribunal Federal. Neste país, eu digo o seguinte, que dos três poderes da República, o Judiciário é o mais fraco, é o mais dependente, é o mais omisso de todos. E eu provo. Vejam bem, o Poder Judiciário, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, hoje é composto de 11 ministros. Indicados por quem? Pelo Executivo. Sabatinado, aprovado por quem? Pelo Legislativo, pelo Senado. Ou seja, é um poder capacho, é um poder dependente, é um poder omisso. Tanto é que vários processos envolvendo políticos estão lá engavetados. Raramente são julgados. Enquanto isso, a bandidagem fica aí, ao Deus dará. Outra coisa, o Ministério Público lá em São Paulo, eles ocupam uma área enorme. Aquilo é custoso à sociedade. Então, já que não tem serventia, ou pouca serventia, seria muito mais útil transformar aquele prédio numa universidade, num hospital, seria muito mais útil. Porque do que adianta um órgão daquele que investiga e não dá em nada? Então acaba com isso logo. Então, em vez do povo ficar preocupado com o PEC 37, o povo deveria se preocupar com as leis. O que temos que fazer neste país é mudar as leis. Leis justas, que pulam ricos, pobres, poderosos ou não. Então, enquanto não mudar as leis, de nada adianta. O Brasil tem a terceira Carta Constitucional mais volumosa do mundo, com o maior número de artigos, atrás apenas da Índia e da Venezuela. Olha só que exemplos maravilhosos. A Índia tem a Carta Constitucional com o maior número de artigos, um país miserável, com desigualdades, casos de estupros constantes. A Venezuela é o país mais violento da América. Ou seja, de que adiantam tantas leis se essas leis não servem para nada? No caso do Brasil e da Venezuela, quem burla as leis da Constituição, a lei maior, são os políticos, justamente aqueles que fizeram as leis. Então, tem que acabar com essa impunidade. De nada adianta essa papagaiada de Ministério Público investigar ou não. Parem com isso. O Ministério Público, há um tempo atrás, determinou o confisco dos bens do Kassab. E o Kassab, rindo, disse o seguinte: eu vou esperar a decisão final da Justiça, porque ele sabia, assim como todos eles sabem, que lá no final a Justiça é favorável a eles, porque as leis foram criadas por eles, para favorecer quem? Eles. O Maluf já falou várias vezes
Só Deus vai me impedir de assumir um cargo público. E é verdade. Só o dia que esse infeliz morrer, ele vai deixar de ocupar um cargo público. Porque tem idiota que vota nele, leis que garantem a posse dele, como da última vez. Em menos de um dia, o TSE garantiu a posse dele via Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo, um dos ministros do Supremo, indicado pelo primo na época que foi presidente, Fernando Collor de Mello, que teve como padrinho de casamento Paulo Maluf. Maluf foi padrinho de casamento de Fernando Collor, ou seja, está tudo em família. É o primo do ex-presidente, é o padrinho de casamento do ex-presidente. Enquanto isso, a bandidagem vai impelindo neste país, né? É uma coisa absurda. Vou falar agora da instância máxima do judiciário nesse país, que é essa coisa bizarra, chamada Supremo Tribunal Federal, que eu apelidei de a Suprema Corte. Essa Suprema Corte, na verdade, seus integrantes, eles deveriam ser processados pela quantidade de absurdos que aprovam. A exemplo, a continuidade das obras do Rio São Francisco. Que coisa absurda! Sem levar em conta o assoreamento do rio, sem levar em conta a necessidade de recomposição da mata ciliar. Ou seja, simplesmente foram lá e determinaram que as obras deveriam continuar. Hoje, as obras não estão nem pela metade. Aquela parte concluída tem que ser refeita, porque é mal feita, apresenta rachaduras. Ou seja, o valor da obra já aumentou muito pelo valor apresentado inicialmente, superfaturamento. Empresas que fizeram parte da licitação abandonaram a obra, que ganharam a concorrência abandonaram a obra. Enquanto isso, o Nordeste e os nordestinos padecem na miséria e na seca. Coisa absurda. O Supremo Tribunal Federal é especialista em absolver bandidos. Eu vou citar dois bandidos aqui. O Fará, Jorge Fará, vou citar só dois, tá? E o Roger Abdelmaci. Dois médicos bandidos, estupradores, sendo que um deles, além de estuprador, também assassino, que ganharam do Supremo Tribunal Federal o benefício do habeas corpus. O Fará, Jorge Fará, vive no Brasil como se nada tivesse acontecido. E o outro, o Jorge Abdelmaci, o Roger Abdelmaci, usando do benefício do habeas corpus, caiu fora, foi embora. Dizem que vive hoje lá no Líbano numa boa. Agora, eu gostaria muito, sinceramente, que a mãe, a esposa, a filha, netas desses ministros que deram a esses bandidos, estupradores, violentadores, o direito ao habeas corpus, tivessem suas mães, suas esposas, suas filhas, suas netas abusadas sexualmente por esses bandidos. Duvido que eles teriam dado o direito ao habeas corpus a esses bandidos. Deram por quê? Não é com eles. É uma coisa absurda. Esses ministros deveriam ser processados por esses absurdos. Mas não, vivem aí numa boa, com salários exorbitantes, para fazer o quê? Para fazer absurdo, para cometer injustiças, para consolidar injustiças nesse país. É só para isso que esse Supremo serve, para mais nada. Falando um pouco mais, esse Supremo ridículo também aprovou a criação da reserva Raposa Serra do Sol. Outra coisa absurda. Até então, Roraima produzia arroz. Os arrozeiros davam empregos àqueles índios. Roraima é um dos estados mais pobres deste país. Nem energia elétrica própria tem que comprar energia da Venezuela. E a única riqueza que o Estado tinha, o Supremo fez o favor de tirar, determinando a criação dessa reserva absurda. Não que eu seja contra entregar terras aos indígenas, já que eles são os verdadeiros donos desta terra, mas de forma responsável, não de forma irresponsável como foi feita.
expulsar os arrozeiros, os risicultores da região. Hoje eles vivem em áreas urbanas sem ter o que fazer. Os indígenas que ficaram com a terra, sem condições de desenvolver a terra, abandonam a terra e também vão para as áreas urbanas, para os pontos periféricos, fazendo o quê? Fazendo aumentar as favelas. Porque sem condições de desenvolver a terra, eles vão para as áreas urbanas mendigar. Foi isso que o Supremo Tribunal fez. Transformou uma terra produtiva em terra ociosa. Produtores em pessoas ociosas que hoje não têm o que fazer. E os indígenas num bando de mendigos. Esse Supremo deveria ser processado. Esses incompetentes e responsáveis que aprovaram a criação da reserva Raposa Serra do Sol deveriam ser processados. Isso sim. Bom, essa parte eu termino aqui, mas eu vou continuar, porque os absurdos da justiça neste país são tantos que não dá para fazer um vídeo só de 15 minutos, ok? A gente volta, hein?